Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Fique à vontade na casa do Senhor. Hoje o culto é um culto um pouco diferente. Culto de missões. E a liturgia do culto é um pouco diferente nessa noite, porque nós temos que seguir o que nos pede o conselho, o que nos pede o Conselho de Missões da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eles mandam material para nós e nós temos que ser obedientes a eles. Então os cultos de missões sempre são uns cultos diferentes, mas eu sei que é bênção do Senhor. Como a irmã falou no início dessa noite, o tema de missões está ali. Deixai vir a mim os pequeninos. Glória a Jesus. Porque Deus também se importa e tem muita atenção e o cuidado e o zelo pelas crianças. Amém? Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Então eles não nos pertencem. Eles pertencem ao Senhor Jesus. E como nós temos cuidado dessa tão importante herança que o Senhor tem nos dado, nos concedido, eu quero dizer que, para mim, estou feliz de estar de volta. Nós passamos, semana passada, nós tivemos um período de descanso, eu e minha esposa, como eu faço todo ano. Eu trabalho numa empresa fora e quando eu pego férias, eu sempre faço isso, saio uns dias com a família, a minha família. Isso é importante, irmãos. Você também deve fazer isso. Tirar um tempo do ano para você sair com a sua família. Você com a sua esposa, com os seus filhos. Isso é benéfico para a vida da família. E Deus se agrada quando nós fazemos isso. E Ele nos ajuda e nos dá força. Então, por isso, semana passada, terça e quinta-feira, nós não estávamos presentes. Eu e a minha esposa, nós estávamos no lugar descansando um pouco, nosso corpo, a nossa mente, mas mesmo assim lá ainda o nosso pensamento estava aqui na terça, na quinta-feira, mas eu sei que Deus estava presente porque Deus usa todos, e eu sei que Deus usou aqueles que foram incumbidos da responsabilidade dos cultos da semana, graças a Deus. E o mais importante é quem estava aqui na terça e na quinta-feira, a presença do Senhor Jesus Cristo. Essa é a pessoa mais importante para estar aqui. Amém? Então eu sei que ele estava presente aqui. A minha esposa não se encontra, está enferma, dodói. Não sei se foi a alegria de ter visto mais um neto, que nós fomos lá na sexta-feira, quando chegamos visitar o nosso neto que nasceu na quarta-feira, e só podemos, como nós estávamos longe, nós na sexta, quando chegamos, já larguemos as coisas e só esperemos ele dar alta e partimos para lá para ver o nosso neto. Eu acho que foi a emoção que quando saí de lá, ela começou a ficar ruim, ela ainda está em casa se recuperando de eu acho que é uma gripe, mas Deus sabe todas as coisas, Deus vai curar. Por isso ela não está aqui nessa noite. Irmãos, eu quero que você abra a palavra de Deus juntamente comigo, lá em Gênesis, capítulo de número 21, versículo 17 ao 19. Gênesis, capítulo de número 21, versículo 17 ao 19. É a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Capítulo 21, versículo 17 de Gênesis. Vamos à leitura, diz assim: E ouvindo Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse: Que tens, Agar?
Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Erga-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Glória a Deus. Até aí, irmãos. Nessa noite nós vamos falar um pouco a respeito do cuidado de Deus com as crianças, com os jovens, adolescentes, juniores e crianças. Irmãos, Agar e Ismael estavam vivendo aqui um contexto extremamente difícil na sua vida, desolador e desesperador. Por quê? Porque ela estava desnorteada. Agar sai com seu filho Ismael sem rumo no deserto de Berseba. E por que isso aconteceu? Por causa que Abraão, ele agiu dessa forma. Nós sabemos o contexto da história, que Agar era uma serva da esposa de Abraão, Sara, e Deus tinha feito uma promessa para Abraão e para Sara, que ia dar um filho para esse casal. Mas eles não souberam esperar o tempo de Deus. Eles tentaram dar uma ajuda para Deus, como se Deus precisasse de ajuda. Porque na verdade quem precisa de ajuda somos nós, e não Deus. Mas eles tentaram então ajudar a Deus, porque Deus fez uma promessa. E os anos se passaram. Quando Deus fez a promessa, Abraão estava com seus 75 anos. 75 anos Deus fez uma promessa para Abraão, que ele ia ser pai. Só que essa promessa não foi já. Passou um período. E 25 anos depois, que Deus tinha feito a promessa, Deus cumpriu na vida de Abraão. Mas nesse caminho, como a promessa não estava chegando, como a promessa estava demorando, tiveram a ideia, Sara e Abraão, de o quê? Que ela entregar a sua serva para que Abraão então gerasse um filho dessa serva. E o que aconteceu? Ismael, filho de Agar, serva de Sara, mas filho de Abraão. Depois, com 12 anos, então veio a promessa se cumprir na vida de Abraão. Sara engravidou de Isaac. E agora, 2 filhos. A promessa de Deus era para quem? Para o filho de Abraão e Sara. Mas olha só, irmãos, como Deus cuida das crianças. Deus não rejeitou Ismael. Deus não deixou Ismael de lado. Como nós lemos aqui, o anjo fala para Sara que faria também desse menino uma outra nação. E olha o contexto, amada e querida igreja da história, quando nós queremos ajudar a Deus, quando nós queremos tomar decisões por nós mesmos. O que aconteceu aqui na vida de Abraão, de Sara, de Agar, de Ismael, de Isaac, isso está durando até os dias de hoje. Lá no Oriente Médio, tem um povo que se levanta contra Israel. Esse povo que se levanta contra é o povo da geração de Ismael, porque eles querem ter direito como filhos de Abraão também. Olha só o contexto, olha só o que criou. A ajuda de 2 pessoas, pensamento humano,
achando que poderiam ajudar Deus. E por isso nós vemos os conflitos que tem no Oriente Médio, entre judeus, povo de Israel, com Irã e aquelas regiões, porque aquelas regiões faz parte dessa nação que Deus disse que Ismael ia ser. Mas eu não quero me atentar nisso nessa noite. Eu quero mostrar para vocês que Deus também pode providenciar o consolo para as crianças, assim como Ele providenciou o consolo para esse menino. Por quê? Porque Deus ouviu o choro de Ismael e o quê? E providenciou o socorro que ele precisava. Quantas crianças, meu irmão, minha irmã, que assim como Ismael sofre as consequências dos atos dos adultos nos dias de hoje? Quantas crianças estão sofrendo as consequências pela atitude dos adultos, pela atitude muitas vezes de um pai, de uma mãe? Isso acaba refletindo sobre as crianças. Isso não é diferente dos dias de hoje. E o que essas consequências podem acontecer? Como o quê? A violência física, emocional, sexual, com a fome, com a falta de condições de suprir suas necessidades básicas, e até mesmo com a insegurança alimentar. Quantos, amados e querida igreja, hoje, no dia de hoje, crianças não tiveram o que comer no dia de hoje? E muitas das vezes, isso é uma verdade, muitas das vezes nós reclamamos por um prato de comida, que às vezes pode ser o quê? Um arroz, um feijão e apenas um ovo. Mas quantas milhares de crianças no dia de hoje não tiveram sequer nem um pouco, nem um terço, nada do que muitas comida veio à mesa nossa? Insegurança alimentar. Isso é um problema, irmãos, que está no mundo todo. No Brasil, muitas das vezes até ao lado de nossa casa. Talvez famílias, talvez crianças, vizinhas nossas que não tiveram hoje um alimento na sua mesa. Porque essas consequências são geradas pelo quê? Pelos atos dos adultos. Mas olha, meus irmãos, o que eu e você temos feito a respeito de tantas atrocidades cometidas com as nossas crianças? Essa é uma pergunta que nos fazemos nessa noite. O que eu e você, o que nós temos feito a respeito dessas situações? Muitas das vezes nós sabemos o problema, muitas das vezes nós conhecemos, e muitas das vezes nós não agimos em ajudar. Tem uma coisa que eu sempre falo para o meu filho. Ele aprendeu desde pequeno, todos os meus filhos, que nunca reclamasse do que estava na mesa, e nunca deixasse. Eu instruí eles a pegar somente o que era necessário para não sobrar no prato, porque muitas das vezes aquela sobra, tem pessoas que não tem nem aquela sobrinha para comer. Eu sempre instruí eles nisso. E é isso que nós temos que instruir para os nossos filhos. Quando nós vemos nossos filhos reclamar, e muitas das vezes nós nos colocamos como exemplo, eu e minha esposa. Nós falamos, eu acredito que muitos de vocês aqui, hoje os nossos filhos têm acesso a tudo. Um refrigerante, se quiser, todo dia tem refrigerante na mesa, não é verdade? Mas na nossa época, quando que nós tomávamos refrigerante? Lá no final do ano, no Natal, era o único dia que o
pai comprava o refrigerante. Então nós nos alegrava, esperava tão esse dia. Hoje não. Hoje os nossos filhos têm tudo. Só que o cuidado de nós darmos tudo para os nossos filhos é que eles muitas das vezes vão o quê? Vão desprezar. E por isso nós temos que dar um ensinamento. Por quê? Porque muitas crianças estão como a vida desse menino Ismael, que não tinha nada para comer. E o que a palavra de Deus nos diz o quê? Que a sua mãe deixa ele a um tiro de flecha e se afasta para o quê? Para não ver o seu filho morrer, padecer por causa do alimento. Temos consolado, irmãos, temos ao menos orado por essas pessoas, por essas crianças. Qual o papel que tu tem feito? Qual é o papel que a igreja tem feito? Temos nós consolado, temos nós orado por essas situações que nós conhecemos e sabemos que existem. Qual seria o posicionamento de Jesus diante de tudo isso, meus irmãos? Pare para pensar, qual seria o posicionamento de Jesus diante de tudo isso, diante do que tem acontecido no mundo em relação às crianças? Mateus capítulo 19, versículo 14 nos mostra o posicionamento de Jesus, porque ele diz assim, deixai vir a mim os pequeninos, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Este é o posicionamento de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, deixai vir a mim os pequeninos. Aleluia. E é este sentimento que a igreja de Jesus tem que ter. Essa é a nossa atitude como igreja. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus acerca das crianças. Assim como Deus ouviu o choro de Ismael, Ele também ouve o choro de meninos e meninas nos dias de hoje. E nós temos que ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus, porque muitas das vezes Deus vai nos colocar diante de nós situações assim para nós agirmos, e agirmos como Jesus fez: deixai vir a mim as criancinhas. Segundo, Deus supre a necessidade desse menino, porque a palavra de Deus diz que o anjo que ouviu, Deus ouviu o choro da criança, e Deus enviou um anjo. O anjo do Senhor providenciou com ele água para Agar, para matar a sede de Ismael. Naquele momento, Agar e Ismael devem ter se sentido amparados por Deus. Quando nós agimos dessa forma, quando nós estabelecemos e ajudamos alguém, ajudamos uma criança, ela vai sentir o mesmo sentimento que Agar e Ismael sentiram, abraçadas pelo Senhor, amparadas por Deus. Esse é o sentimento. Deus coloca em nossas mãos meninos e meninas sedentos por esperança, por amparo, por dignidade. Contribuir com o acalento dos pequenos corações, levando a água viva. Ou seja, nós temos que levar água viva para essas crianças. Depois, no final da palavra, da pregação, eu vou mostrar duas atitudes que podemos fazer e agir para levar a água viva, que é Jesus, para essas crianças também. Também podemos ser a mão de Jesus suprindo necessidades físicas e materiais das crianças que Deus tem colocado ao nosso redor. Como eu falei, muitas das vezes essas crianças estão perto de nós, ao nosso redor, e nós podemos amparar essas crianças com materiais.
com o físico, suprir muitas das vezes as necessidades. Mas sabe qual é o grande pensamento e a grande justificativa que vem nas nossas vidas? É que nós olhamos para a atitude dos pais, muitas das vezes, dos adultos. É porque o pai não trabalha, porque o pai é isso, e nós esquecemos que ali é uma criança necessitada. E nós agimos o quê? Muitas das vezes não fazendo para punir o pai, mas na verdade quem nós estamos punindo não é aquele pai, não é aquele irresponsável, mas muitas das vezes quando nós agimos assim, dessa forma, pensando dessa forma, nós estamos punindo aquele que necessita de cuidado, que não pode, não tem como se virar sozinho. Ela não é verdade, meu irmão. Muitas das vezes nós vemos no trânsito, em esquinas, sinaleiros, mãe com filho pedindo esmola, e muitas vezes nós não damos porque olhamos para a pessoa e diz, pode trabalhar, porque não vai trabalhar para sustentar o seu filho. Esse é o sentimento do ser humano, e muitas vezes, meu irmão, é o nosso sentimento que devia ser totalmente ao contrário, porque o Senhor disse assim, ó, vinde a minhas criancinhas. E é esse o sentimento que a igreja de Jesus Cristo tem que ter, o sentimento de amparo, de consolo, não olhar pela atitude do adulto, por quê? Mas favorecer aquele que necessita, que precisa naquele momento de algo, de uma água viva, a esperança. Deus nos desafia a ouvirmos o choro das crianças. Cristo, em toda a sua palavra, nos desafia a continuarmos com a tarefa inacabada entre o que? As crianças, porque lá em João 21:15 ele desafia Pedro. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Que o Senhor diz, apacenta as minhas ovelhas. E quando se fala em ovelhas aqui, está falando no contexto de todos, não somente de homens, mulheres, não, mas aqui está incluídos crianças, jovens, adolescentes, juniores, bebezinhos de colos. O Senhor traz esse desafio para as nossas vidas. Esse desafio hoje é para mim e para você, meu irmão, para a igreja, para os governantes, para o mundo de modo geral. E qual tem sido nossa resposta? Aqui, irmãos, é para todos, é para a igreja, é para os governantes. Nós temos cobrado dos nossos governantes, daqueles que nós escolhemos, daqueles que nós votamos para estar representando nós. É o nosso direito de cobrar desses governantes que nós colocamos lá o cuidado, o zelo pelas crianças. E graças a Deus que na Câmara aqui em Joinville nós temos pessoas, vereadores, que têm esse olhos voltado para o cuidado de crianças, porque muitas leis foram derrotadas, engavetadas, por causa da atitude de muitos que estão ali. Graças a Deus que nós estamos dentro de uma cidade que as pessoas que estão lá, elas estão com esse sentimento de cuidado e zelo pelas crianças. A Câmara de Joinville hoje, nos dias de hoje, ela está de portas abertas para todo contexto relacionado a crianças. Por causa de pessoas que estão lá, fazendo o quê? O seu papel, agindo como o Senhor diz aqui, ó, vinde a mim, deixar vir as minhas criancinhas. Mas não basta apenas só eles fazer, nós como igreja também temos que ajudar e fazer o nosso papel, o cuidado com as crianças.
Por quê? Porque temos que apacentar, amar, cuidar, ouvir e secar lágrimas de muitas crianças. E Deus nos capacita para esta missão, meu irmão. Deus nos dá capacidade para cumprir tais tarefas. Devemos lembrar que não estamos só nas tarefas delegadas por Deus. Por quê? Porque Deus quer nos ordenar, ensinar os meninos no caminho que eles devem seguir. E Ele conta comigo e com você. Aleluia. Para ensinar essas crianças o caminho que elas devem seguir. E aqui eu vou abrir um parênteses. Domingo passado nós não tivemos culto aqui. A maior parte da igreja estava conosco lá em Curitiba, onde nós fomos visitar o Museu do Holocausto e a sinagoga judaica. E algo me chamou a atenção lá, da pessoa que estava dando as respostas. Nós fazíamos a pergunta e ela respondia. E algo me chamou muita atenção. Eu até comentei no estudo na segunda-feira, que lá, meninos de 13, meninas de 12 anos, eles passam um ano com o rabino aprendendo. Não que eles fiquem direto, mas quem instrui, claro que os pais têm o seu trabalho de instruir, mas quem instrui as crianças de 12, meninas de 12, meninos de 13 para cima, nos caminhos do judaísmo, é o rabino. Aí no estudo de segunda-feira eu fiz uma pergunta: será que a igreja, os pais, aceitariam que eu implantasse isso na igreja? Que as crianças ficassem comigo durante um ano, eu ensinando? Será que os pais iam aceitar? Deixar o seu filho, aonde eu estiver, aqui, orando, lendo, estudando a palavra dos filhos, junto comigo? E eu falei na segunda-feira passada nessa casa que o grande diferencial disso, desse trabalho que é feito pelos judeus, que as crianças ficam um ano com o rabino, isso se estende, porque eu falei para eles, é muito difícil um judeu se converter ao cristianismo do que um cristão se converter ao judaísmo. É difícil, irmãos, um judeu se converter ao cristianismo. E por causa do quê? Por causa desse trabalho que é feito com as crianças. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, instrui o teu filho no caminho que ele deve andar, porque ele jamais o quê? Vai se desviar desse caminho. Então, o rabino tem um forte trabalho, instrumento na vida das crianças. Quando elas chegarem no ponto de elas crescer, jamais elas vão se converter ao cristianismo por causa desse trabalho. Agora, um cristão se converter ao judaísmo é muito rápido. Agora, um judeu se converter ao cristianismo, jamais isso pode acontecer. Nós vemos pela palavra quantos se renderam ao Senhor, quantos discípulos o Senhor teve? 12. Claro que depois a igreja começou a crescer, mas nem todos são judeus. A igreja hoje são composta pelos gentios. São pequenas parcelas de judeus que se converteram ao cristianismo por causa desse trabalho. Então Deus capacita, Deus quer o quê? Nos dá capacidade para ensinar as crianças no caminho que ela deve andar. E Ele dá-nos alerta que não devemos impedir as crianças de chegarem até Ele.
Um alerta que o Senhor, muitas das vezes o que nós fazemos, meu irmão, nós deixamos as nossas crianças em casa em cultos de orações, em cultos de quinta-feira, em cultos de domingo. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo de contramão ao que a palavra do Senhor diz. Nós estamos impedindo dessas crianças irem a Cristo. Quando nós agimos dessa forma com os nossos filhos. Ah, porque ele incomoda, porque ele... Deixa. Não impeça das crianças virem a Cristo. Isso nós cometemos, porque eu também cometo esse erro. Muitas vezes eu preferi deixar meu filho em casa e não levá-lo. Mas olhando para a palavra do Senhor aqui, o que está acontecendo? Eu estou impedindo. Eu estou fazendo o mesmo que os discípulos fizeram para as crianças, indo em direção a Cristo. Os discípulos começaram a impedir elas. E o Senhor disse: não faça isso, deixe vir as minhas criancinhas. Deixa ele. Deixa os teus filhos ir a Cristo. E leve outras crianças a Cristo também. Esse é o papel da igreja do Senhor Jesus Cristo. Para nós concluir, é maravilhoso, irmão, olharmos para a palavra de Deus e percebemos a preocupação a respeito do Senhor Jesus com as crianças. Jesus foi um grande revolucionário. Porque aquilo, os discípulos tinham coragem de pedir. Mas o Senhor não. Disse: deixa vir eles a mim. Ele amou, ele curou, ele defendeu as crianças, ele deixou ser parte da sua missão. A palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, nos instrui acerca do que? Do cuidado com os cordeirinhos. De Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus nos instrui o cuidado que nós devemos ter com essas crianças. E muitas das vezes nós deixamos elas à parte. Eu tenho me preocupado muito, meu irmão, porque ainda não consegui fechar, isolar essa sala aqui. Para as crianças terem o estudo na linguagem delas, nas quintas-feiras. Um trabalho diferenciado, porque nós não podemos deixar elas de lado, irmãos. É o futuro da igreja. Desses pequeninos, Deus pode levantar missionários, evangelistas, pregadores, diáconos, diaconisas. Nós estamos impedindo muitas vezes o processo de Deus na vida das nossas crianças, por não entender a palavra de Deus. Porque por tentar impedir dessas crianças irem a Cristo. E você pode perguntar: mas pastor, como é que nós podemos ajudar? De que forma nós vamos ajudar? Cadê o Davi? Está lá. Chama ele para mim. Manda ele preparar o que? Você pode estar perguntando aí, meu irmão, minha irmã: mas pastor, como fazer? Como poderemos contribuir? Eu só estou procurando aqui, irmãos. Prepara aí, Davi, sobre a brigada. Pode colocar o primeiro lá. O que é a brigada primeiro? O que é a brigada primeiro? Isso. Ali só está uma parte. Deixa aqui por enquanto, Davi. Irmãos,
em julho, agosto nós tivemos a convenção estadual. E lá eu procurei, eu já sabia desse trabalho, e lá eu procurei me instruir melhor do que é esse trabalho. Brigada Quadrangular. A Brigada Quadrangular é uma coordenadoria nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular que atua com os fundamentos do movimento escoteiro. Sabe aquele trabalho de escoteiros que é feito? Então, a nossa igreja ela tem um trabalho com esse. Esse trabalho aqui é voltado para crianças. Só que esse trabalho aqui ele é tão interessante, irmãos, que ele só não abrange as crianças da nossa igreja. O trabalho ele tem uma visão fora. Porque as crianças da nossa igreja vão convidar crianças, amigos de escola, a participar. E muitas igrejas têm crescido através desse trabalho com crianças. Para vocês verem a importância das crianças na igreja. Como é que ela funciona? Bota as divisas ali. As divisas. Busca lá a divisa. Aquele negocinho preto que está. Não, esse é depois. Pode deixar, deixa aí então, vamos deixar aí. Tem as atividades. Aqui é uma atividade. E é preciso, claro, um espaço para fazer isso. Aí você pode estar, pastor, mas a igreja não tem espaço. Eu sei que a igreja não tem espaço. Porque tem alguns trabalhos que é feito dentro da igreja, mas tem outros que são fora da igreja, na parte externa da igreja. Aí você pode estar perguntando para mim, pastor, mas a igreja não tem um espaço favorável para isso. E eu concordo com você. Só que quando eu vi essa coisa, já me veio uma ideia. Isso vai ficar por minha parte. Estacionamento do mercado. Eu vou lá requerer um pedacinho, porque isso é feito no sábado, esse trabalho com as crianças. E isso também vai ajudar eles. Vou unir o útil ao agradável. Ter um pedacinho de espaço para fazer essas atividades com as crianças externas. São várias atividades, aqui só tem uma atividade, mas são muitas atividades. Passo outro. Pode colocar o próximo, que eu procuro aqui. Esse já foi. Esse também. Esse não, né? Bota aí. Essa aqui é a roupa que eles usam. É o uniforme. Lenço e o uniforme. Passo o próximo. Para ganharmos tempo, pode ir. É esse aí. Vai lá no final, na parte final. Isso, bota aí. Irmãos, aqui são divisas. O que isso significa? Cada divisa dessa, as crianças no trabalho, elas têm um aprendizado. Ali nós vemos a divisa antidrogas. No sábado vai ser feito um trabalho das crianças a respeito dessas drogas ilícitas que tem por aí. Mas tem muito mais, ali só tem um. Nós temos aqui artes, que é expressar a criatividade através de diversas formas de artes. São outro trabalho para um outro dia. E tem muitos aqui. Tem aventura, desafio, atividades ao ar livre, na natureza. Tem botânica. Tem um trabalho que eu acho muito fundamental nos dias de hoje: anti-bullying. Sabe o bullying que as crianças sofrem na escola e que muitas vezes não sofrem, mas ela é uma que faz bullying?
Então, também tem um dia que é trabalhado sobre esses assuntos. O público. Tu vê, irmãos, como é detalhado. Cidadania. As crianças também vão aprender sobre cidadania. Algo que nós tínhamos quando nós éramos crianças na escola. Se lembra da matéria Educação Moral e Cívica que tinha? É o mesmo que hoje, cidadania. Era um trabalho que nós tínhamos na escola, uma tarefa, não é? Não sei vocês, mas na minha escola, na sexta-feira, todo mundo que cantava o hino nacional. Pergunta se hoje se é feito isso nas escolas. Pergunta se hoje é feito um trabalho sobre cidadania na escola. Isso é importante. E esse projeto traz esse trabalho. Para as crianças aprender o que é cidadania, o que é ser um cidadão. Um cidadão terreno e também um cidadão celestial. Porque assim como o mundo tem as suas regras, o mundo de Deus também tem as suas normas. E é aprendido com a cidadania. E tem mais, irmãos, tem ciências aqui, vida devocional. Eles vão aprender uma vida devocional, vão fazer um devocional. Você sabe o que é isso? Você faz isso no seu dia a dia, no devocional para Deus? As crianças vão aprender isso. Em cima dentro desse projeto. Ecologia, esporte, praticar esporte, evangelismo, vão aprender a evangelizar, lazer, momento de lazer, como caminhada de bicicleta, pedalada, tudo isso está dentro desse trabalho. Missões urbanas e por aí vai. Música, irmãos, vão trabalhar sobre músicas, louvor. Vão tirar um dia de aprendizado para saber como é o louvor. Tudo dentro desse trabalho. E isso vai tirar o que? As crianças da rua para um trabalho edificante para elas. Tá, irmãos? Só que agora vem um grande problema. Porque o problema não é esse aqui. Porque por mim eu já tinha implantado esse projeto aqui na igreja. O grande dilema que eu não implantei esse projeto é porque Deus tem que levantar um, porque essa pessoa ela tem que passar um dia todo de treinamento. E muitas vezes o treinamento não é aqui na cidade. O último foi lá no sul, perto de Criciúma. R$120 a pessoa tem que desembolsar. Para o quê? Para ela ter a possibilidade para ela ser uma pessoa habilitada a implantar uma base da brigada quadrangular na igreja. Então o problema para mim não é o espaço. O problema para mim não é implantar. O grande problema nosso é que Deus tem que levantar no meio da igreja pessoas que querem trabalhar. E quando é feito esse trabalho? No sábado à tarde. Quantos sábados? Aí depende da igreja. Tem igreja que faz no sábado sim, no sábado não. E outro, irmãos, a primeira parte, olha só como é interessante isso atrai almas para a igreja. Porque quando essa criança passa pela primeira parte, é feita uma formatura. Tudo. E as crianças, então, elas têm que vir com os seus pais. Nessa formatura num culto normal. Então as crianças que não são cristãs, que estão dentro desse trabalho, elas vão encontrar os seus pais. E é esse momento que a igreja então abraça essas vidas. E esse é um trabalho interessante porque esse trabalho firma as crianças dentro da igreja. Elas desejam estar na igreja. Se elas desejam estar na igreja, os pais muitas das vezes vão querer vir com elas. Deixai vir as minhas criancinhas. Esse é um trabalho que eu quero implantar ano que vem na igreja. Eu tenho orado para que Deus levante alguém na nossa igreja. Porque até meu irmão eu ia fazer.
Só que eu não posso abraçar tudo. Porque senão eu já tinha feito. Só que eu não tenho como abraçar tudo isso. Primeiro porque eu tenho meu trabalho fora. Não tenho o dia todo em casa. Se eu fosse sustentado pela igreja, se eu tivesse salário da igreja, tudo bem. Mas eu trabalho fora. O meu sustento eu ganho de fora. Eu não tenho como abraçar tudo. É muita coisa para mim. Tenho dividido com a minha esposa, tenho até agora o culto de missões, tenho dividido com as pessoas e com os irmãos. Por isso eu peço que vocês orem. E você que tem um desejo, que sentiu aí, começa a falar com Deus. Dá para nós fazermos. É só nós queremos fazer o trabalho com as nossas crianças. E esse é um trabalho muito valorizado. Coloca o outro, aquele outro. Irmãos, dá o meu nome aqui, tá? Mas eu não quero ser, não quero aparecer, é que eu não consegui. Isso daqui eu tenho feito, eu faço mais de 2 anos. O que é isso? Associação Catarinense de Amparo a Pessoas com Portadoras de Câncer. A maior parte dessa associação aqui é crianças. Como é que eu faço isso? Eu contribuo todo mês. Essa associação aqui, irmãos, ela fica aqui em Joinville, em frente ao Hospital Regional. Essa associação. E ela trabalha com o quê? Com crianças portadoras de câncer. Qual é o trabalho delas? Ela ajuda com a alimentação para essas crianças. Porque essas crianças, ela têm uma alimentação. Claro que não é só crianças, tem adultos, idosos, mas a grande maior parte, 80% da associação é voltada para crianças com câncer. E elas precisam ter uma alimentação diferente. Eu ajudo todo mês. Não tem valor estipulado. Eles mandam e pedem e tu manda o valor. Cada centavo que entra lá, eles agradecem porque ajuda a alimentar uma criança com câncer. Eu não estou aqui me aparecendo. Eu até pedi para o Davi, mas não deu de cortar ali. Eu não estou me mostrando que eu faço isso. Eu estou dizendo que nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer. E aqui tem mais instituições. Se você entrar, você encontra várias. E eu fui, e eles, irmãos, eles te convidam a você ir lá para ver o trabalho. Então é algo assim que não é algo duvidoso. Será que não é isso? Eles dizem, quando você começa a contribuir, eles falam, vem fazer uma ajuda. Eu nunca fui ainda com a minha esposa. Mas eles estão de porta aberta para você ir lá e ver o trabalho deles. Então, assim, nós podemos, irmãos, fazer. Por quê? Porque Deus nos dá a condição para isso. Deus nos capacita. Muitas das vezes é difícil tirar 10, 20, eu sei que é, porque muitas das vezes foi difícil para mim, mas Deus sempre me deu, me capacitou, nunca faltou. Agora para ele, se eu não dou, volta, irmãos. Há um momento, o que está acontecendo? É Jesus abraçando, dando consolo, muitas vezes para uma família que tem uma criança portadora de câncer e precisa. Porque um alimento é caro, irmãos. Uma latinha daquela 300, 350 reais de alimentação, muitas vezes, porque muitas vezes a criança ela não come coisa sólida. Por via líquido. E é através dessa substância, em uma latinha daquela, muitas das vezes, uma família não consegue comprar. É uma forma de nós ajudar. Eu quero só mostrar, irmãos, aqui
Porque nós podemos ajudar. A igreja pode contribuir, a igreja pode fazer. Basta nós querer. Basta nós o que? Ouvir a voz do Senhor, ouvir as crianças. Tem foto que muitas vezes eles mandam das crianças. Até não gosto muito de ver. Para mim não importa isso. Para mim importa o quê? É o que eu estou fazendo, que eu estou o quê? Agindo como Jesus. Porque esse é o nosso trabalho, irmãos. A palavra que eu deixo é essa nessa noite. Nós podemos fazer. Você pode fazer. Nós podemos contribuir. Pensa cada um de nós ajudando um pouco, o importante que é. Basta nós querer fazer. Né? Ofertas. Eu disse que eu só ia pregar hoje. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nesse momento. Depois, se vocês quiserem saber, eu mando para vocês o site. Vem cá, Davi. Então, vem cá, vocês. Não escaparam, viu? Meu irmão Teodoro tem Davi. E as crianças, depois, antes de sair, mano, quero todas ali para nós bater uma foto de todas as crianças ali, tá? Rapidinho. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, coloca de pé nesse momento. É com vocês, músicos, vamos cantar o parabéns para o Davi. Parabéns para você. Querido Deus, amado Pai, nesse momento eu quero colocar, Pai, o Davi na tua presença, Pai. Ele, Senhor, fez mais um ano de vida. Eu peço que a tua graça, Senhor, as bênçãos que tu tem sobre a vida dele, Senhor, venha, Senhor, que se torne uma realidade, que os sonhos, desejos, Pai, que ele tem, Senhor, no seu coração, venha se transformar, Senhor, em canais de bênção para a vida dele, em nome de Jesus. Acampa teus anjos ao redor dele. Guarda, Senhor, ele, onde ele for, onde ele estiver, Senhor, que os teus anjos estejam guardando a vida do Davi, em nome de Jesus, amém. Terça-feira nós temos 7:30 da noite, estudo, o último estudo dos livros poéticos. 8:30 nós temos o estudo, o louvor. Das 8 às 8:30 nós temos a oração. Das 7:30 às 8 a oração. E das 8 às 8:30 o estudo. Eu conto com toda a igreja. Eu quero ver aqui os diáconos. Estou vendo que não estão vindo para a oração. A equipe do louvor, muitos não estão vindo. Eu conto com a presença de vocês para estarem comigo aqui na terça-feira orando, buscando a presença do Senhor. E toda a igreja nós temos que orar. Amém? Quinta-feira, um grandioso culto de curas e libertação. Querido Deus, amado Pai, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, das famílias aqui nessa noite, Pai, representado. Que essa semana seja uma semana, Senhor, de vitória, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe.